O Salmo 30 hoje traz para nós uma grande reflexão, uma reflexão de aprendizagem, uma reflexão de sabedoria de Davi, um homem que reconhecia os seus pecados, um homem que se arrependia, um homem que não tinha problema algum em se humilhar diante de Deus. E Davi, ali, se humilhando a Deus, ele exalta o Senhor por momentos em que o Senhor o levantou da cova, por momentos em que o Senhor o arrancou do poço e derramou sobre a vida dele o teu favor, a tua misericórdia, mesmo quando Davi não merecia. Mas Davi, mesmo assim, tomou as suas próprias decisões, teve a segurança em si próprio, teve a segurança no seu poder, no seu reinado, e então, com as forças que tinha, ele as usou para tomar algumas decisões, que certamente estas decisões não agradaram a Deus, e as mãos do Senhor veio sim sobre a vida de Davi, porque é isso que acontece na vida do homem que diz servir a Deus, mas que em dado momento ele abandona os conselhos de Deus e segue os seus próprios conselhos. A palavra de Deus diz que há caminhos que para o homem parece bom, mas o final deste caminho é a morte. E Davi estava em um caminho de morte, em um caminho de sepultura, onde ele caminhava para o fim, mas o Senhor o reergueu, o Senhor o segurou pelas mãos por causa da humilhação do coração de Davi, por causa do arrependimento de Davi. E hoje eu quero trazer aqui 3 bênçãos dentro deste capítulo que o Senhor pode derramar na nossa vida se nós formos pessoas que confiarmos em Deus e que colocarmos o Senhor em todos os nossos projetos. A primeira bênção hoje que nós podemos alcançar e confiarmos em Deus está no versículo 1 e diz: Eu te exaltarei, Senhor, pois tu me reergueste e não deixaste que os meus inimigos se divertissem à minha custa. Ou seja, Davi o tempo todo exaltando ao Senhor, sendo grato ao Senhor por momentos em que ele sabe que ele estava caído, que ele estava derrubado, que ele não tinha nenhum tipo de segurança, mas o Senhor o reergueu. Quando se trata de reerguer, se trata de restaurar algo que fracassou, um muro derrubado, reconstruir algo quebrado. Então isso quer dizer que Davi, em algum momento, ele não estava restaurado, ele não estava fortificado, ele estava fraco, ele estava derrubado. E ali o Senhor o reergueu, o Senhor o levantou. Davi estava se reerguendo de um poço que ele mesmo cavou para ele. E muitas vezes o Senhor permitirá que nós caiamos sim em armadilhas que nós mesmos preparamos para nós, por conta da maldade do nosso coração, por conta de desejos ambiciosos do nosso coração, nós tomamos muitas decisões que o Senhor não aprova. Então Davi, em algum momento, tomou uma decisão a qual o Senhor não estava com ele. Em algum momento Davi tomou alguma decisão a qual o Senhor não aprovava. Nós temos um exemplo de uma decisão que Davi tomou certa vez, onde houve 70.000 mortos pela peste. Davi estava sofrendo por uma maldição vinda da parte do Senhor como disciplina para a vida dele, por algo que ele havia feito que desagradou a Deus. Ele estava doente emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, mas ele sabia que tudo aquilo iria passar, pois foi o próprio Deus quem colocou aquilo na vida de Davi. Davi recebeu pragas, Davi recebeu a opção de escolher entre 3 tipos de maldição, e ele optou por cair nas mãos do Senhor, onde o Senhor trataria diretamente com ele. Então Davi, no momento em que os anjos do Senhor vieram até ele e disse: escolha qual o mal que você quer sofrer, qual que é a maldição que você quer receber. Dentre elas, Davi escolheu ficar nas mãos do Senhor, que o Senhor fosse misericordioso, porque se ele caísse nas mãos do homem, certamente o homem não teria misericórdia. E ali Davi, ele passou por um momento onde todo o povo de Israel sofreu a consequência, receberam uma praga, uma peste, que levaram à morte aí 70.000 homens. Por quê? Porque Davi quis fazer um censo, Davi quis contar a sua população, contar os seus soldados, contar quantos homens armados ele tinha.
Neste momento subia ao coração de Davi uma arrogância. Neste momento subia ao coração de Davi o desejo de ver a sua própria glória, sendo que Deus sempre cuidou de Davi, Deus sempre direcionou os passos de Davi, porque agora Davi estava querendo lisonjeio para o teu ego. Ele era um homem próspero, ele era um homem abençoado, mas de repente Davi teve aí uma usura no teu coração. Lá em 2 Crônicas, capítulo 21, diz assim: então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a enumerar Israel. E disse Davi a Joabe e aos maiorais do povo: ide contar a Israel desde Berseba até Dan, e trazei-me a conta para que eu saiba o número deles. Ou seja, Davi ele estava querendo lisonjeio próprio, ele estava querendo se vangloriar de quantos homens ele teria aptos para a batalha, para vencer a guerra. Em algum momento ele perdeu a confiança em Deus, porque a vida de Davi sempre foi direcionada por Deus. A sua segurança deveria estar sempre em Deus. Mas como nós somos fracos, pecadores, nós temos a tendência em colocar nossa confiança em carros e cavalos, em dinheiro, em status, em fama, sucesso, e muitas vezes esquecemos do Deus Todo-Poderoso que nós servimos, que é Ele quem nos guia, é Ele quem nos direciona. E muitas vezes nós vamos cair em algumas ciladas, o qual o Senhor permitirá sim que caiamos, para que nós possamos aprender uma lição. E aqui Davi estava aprendendo uma lição e também nos ensinando, né? Onde é que nós caímos? Nós podemos sair de algum poço ao qual nós cavamos. Nós podemos levantar se nós nos arrependermos, se nós buscarmos verdadeiramente nos humilharmos diante de Deus. Assim como Davi se humilhou, nós vamos alcançar o perdão, nós vamos alcançar o favor e a misericórdia de Deus. Não tenha dúvida. A segunda bênção que alcançamos por confiarmos em Deus está no versículo 2. Ele diz assim: Senhor meu Deus, a ti clamei por socorro e tu me curaste. Então aqui cura, né? Ele diz que o Senhor o curou quando ele clamou por socorro. A cura provém do latim curar, que significa primordialmente cuidado, diligência, direção, administração, cuidados com o doente, tratamento. Então esse tratamento, esse cuidado, Deus deu a Davi. Deus esteve do lado de Davi durante o tempo de angústia, durante o tempo de dor, quando Davi sentia dor na alma, quando Davi sentia dor na carne, porque Davi não queria que o povo sofresse as consequências dos atos de Davi. As escolhas que Davi tomou, ele não queria que o povo sofresse aquelas consequências. Então Davi clamou, inclusive ao Senhor, que o Senhor não pesasse a sua mão sobre o povo, que o Senhor viesse somente contra ele. Mas não, muitas vezes nós vamos tomar algumas atitudes que vai envolver os nossos familiares, as pessoas que nós amamos. Nós vamos colocar todos no mesmo barco de maldição e todos vão sofrer a consequência. Ali não tinha dúvida de que o povo que estava ali com Davi também respingou neles toda a sorte de maldição que estava sobre a vida de Davi. Mas o Senhor estava cuidando de Davi, ele estava sendo acompanhado por Deus, mesmo não merecendo, Deus cuidava de Davi e o acompanhava em um tratamento especial que o regenerava de suas dores. Mas Davi estava perseverante no Senhor, ele se humilhava, ele orava, ele continuou adorando ao Senhor. Muitas vezes nós vamos enfrentar dificuldades em nossas vidas que vai nos levar para longe da presença de Deus, ao invés de nos levarmos para mais perto de Deus, vai nos levar para distante do caminho, ao invés de nos levarmos para caminhar junto com o Senhor. Mas Davi não, Davi permaneceu, Davi não desistiu, Davi perseverou. Por isso aqui neste salmo Davi exalta o Senhor e engrandece o Senhor. Então, muitas vezes nós precisamos entender que se não houver arrependimento, nós não vamos ser curados, nós não vamos ser tratados. Não importa a área que dói em você, qual é a sua dor, no corpo, na alma, é no espírito. Já houve um arrependimento? Deus ele pode nos curar, ele tem um tratamento diferente, ele é o médico dos médicos, Senhor dos senhores.
O tratamento dele não é como de um médico natural. Ele é um Deus que cura dores na alma, dores sentimentais, emocionais, dores espirituais. Davi estava passando por um sofrimento espiritual, um sofrimento o qual atingia grande parte da sua vida, tanto emocional, quanto sentimental, quanto física. E aqui ele se humilhava ao Senhor e ele clamava, pedindo socorro, pedindo ao Senhor que o livrasse, se nós acompanharmos ali. Em 2 Crônicas 21, nós vamos ver a história, uma das histórias de Davi, onde Davi passava por grandes dificuldades e ele clamava ao Senhor e pedia a misericórdia do Senhor, onde ele teve ali que oferecer holocaustos e sacrifícios ao Senhor para que o Senhor pudesse vir com socorro. Chegou um dado momento em que o Senhor pediu aos anjos que desembainhasse a espada, que guardasse a espada e que cessasse tanta dor e tanta angústia sobre a vida de Davi, sobre a vida do teu povo. Então, nós precisamos reconhecer as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, as nossas dores, entregar ao Senhor e saber que Ele cuida e que Ele cura uma a uma. Não importa onde for a nossa dor, o Senhor será sempre o nosso bálsamo. E a terceira bênção que nós alcançamos por confiarmos em Deus está no versículo 7 e diz assim: Senhor, com teu favor deste-me firmeza e estabilidade, mas quando escondeste a tua face, fiquei aterrorizado. Veja bem que aqui Davi, ele recebe do Senhor, ele diz que recebe do Senhor o favor, firmeza, estabilidade. Porém ele diz assim, mas quando escondeste a sua face, fiquei aterrorizado. Que momento foi esse que o Senhor escondeu a face de Davi? A palavra de Deus diz que o pecado do homem cria divisão entre Deus e o homem. Quando o homem peca, não há possibilidade dos olhos do Senhor ficar diante dos nossos. Não é porque o Senhor quer ou porque o Senhor é mau, mas é porque não se mistura a sua santidade, a sua genuinidade com o nosso pecado. Nosso pecado é sujeira, nós estamos no mundo caído e no momento em que nós vamos contra a palavra de Deus, nós mesmos criamos divisão entre nós e Deus. Então aqui Davi ele encontra favor. Favor é o que? É sorte? Claro que não. Isso no mundo secular o povo chama de sorte, as pessoas chamam de sorte, mas na vida daquele que serve a Deus é chamado de graça. Não merecemos, mas Ele fez mesmo assim. Foi Ele quem nos amou primeiro, se entregou por nós na cruz, né? Ali a pessoa de seu Filho Jesus, tudo que Ele fez por nós, nós agradecemos, nós o exaltamos. E aqui Davi ele agradece, exalta o Senhor pela graça maravilhosa alcançada. E é isso que muitas vezes nós não entendemos. Muitas vezes nós achamos que foi sorte, que nós passamos por um triz, mas não. O Senhor estende sobre nós o favor dele, desde sempre, desde o início. Nos estendeu o favor, entregando o seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar. E até hoje continua entregando o teu favor a nós. Quando nós caímos em qualquer cilada, o Senhor vem e nos livra. O Senhor Deus vem, limpa as nossas feridas e nos põe de pé de novo para que nós possamos caminhar, para que nós possamos continuar correndo no nosso dia a dia, na nossa vida. É assim que o Senhor nos trata. E nós precisamos entender que quando nós temos a face do Senhor virada contra nós, é porque nós cometemos pecados que o desagradou, que o levou a virar, sim, a face, para que não haja corrupção. Claro que o nosso Deus, ele é incorruptível, mas nós não podemos acreditar que Deus, ele vai se relacionar com um homem que quer viver no pecado, que quer viver no lamaçal. Ele não tem esse desejo. O Senhor não se agrada dos pecados. O Senhor, ele se agrada do homem porque foi ele que criou a sua imagem e semelhança, mas ele não se agrada dos nossos pecados. Lá em Isaías capítulo 59 diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem é gravado o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça.
porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam falsidade, a vossa língua pronuncia perversidade. Ou seja, o Senhor ele está pronto para nos abençoar, está pronto para nos ajudar e nos socorrer, mas as nossas iniquidades, os nossos pecados, o querer permanecer num caminho o qual o Senhor não se agrada, o qual o Senhor não quer que nós continuemos nesse caminho, isso faz a divisão. E isso faz o Senhor virar a tua face e não se misturar e não se relacionar, porque nada tem a ver o pecado com a santidade do nosso Deus. E nós hoje precisamos entender que para alcançar este favor, para alcançar essa firmeza, essa estabilidade, essas bênçãos do Senhor, nós precisamos entender que nós precisamos sim nos humilharmos, nos arrependermos, quando nós soubermos que estamos fazendo algo que não agrada ao Senhor, que não está na sua vontade, que está totalmente na nossa vontade, na nossa direção, nós precisamos entender que se não houver arrependimento, se não houver humilhação, o Senhor ele não irá trabalhar na nossa vida. Ele não irá dar a nós o favor que deu a Davi, porque o Senhor derramou favor sobre a vida de Davi. O Senhor voltou a prosperar a vida de Davi, voltou a colocar alegria nos dias de Davi. Davi primava pela presença do Senhor e cada vez que ele sentia a face do Senhor voltada contra ele, ele se humilhava grandemente, verdadeiramente todo o coração. Ele se derramava aos pés do Senhor e o Senhor vinha com favor e misericórdia sobre a vida de Davi. Então nós precisamos entender que além da fé que Davi tinha, Davi era um homem perseverante. Davi não foi um homem que deixou-se abater pelas circunstâncias. Houve momento aqui que Davi viu o sol se apagar, viu a noite se prolongar. Então ele disse, o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Toda a nação de Israel cantou este salmo, aonde eles creram, mas perseveraram. Aqueles que não perseveram na busca e na obediência da palavra de Deus, não poderá ver o sol clarear tão cedo sobre a tua vida. A noite perdurará por mais tempo, a noite ficará por uma longa data, até que nós nos arrependamos, até que nós reconheçamos o nosso erro e até que nós nos humilhemos verdadeiramente para que o Senhor venha trazer sobre nós as suas bênçãos. Então que nós possamos perseverar na fé, que nós possamos perseverar na busca, na obediência da palavra de Deus. A palavra de Deus está ao nosso dispor, com todos os mandamentos, com todos os ensinamentos, nós podemos usufruir e aproveitar tudo aquilo que o Senhor deixou. Então nós podemos contar com a presença do Senhor na nossa vida, com a tua palavra, porque esses salmos Davi não tinha, foi Davi quem escreveu a maioria dos salmos. Então ele se refugiava diretamente em Deus muitas vezes, sem alguém para falar, perseverando na busca, perseverando pela presença do Senhor, sem que viesse alguém para o ajudar, alguém para o apoiar. E assim o Senhor concedia a Davi o fortalecimento, o favor, a estabilidade, a firmeza, vindo através da sua humilhação, da sua súplica, da sua busca. E para concluir hoje, que nós possamos ter sim aprendido uma grande lição com Davi. Nós possamos ter aprendido a reconhecer nossos erros, nos humilharmos diante de Deus para alcançarmos sua misericórdia, para que Ele venha nos reerguer sim quando nós fracassarmos, para que nós possamos achar sim cura para as nossas dores, sejam elas aonde for, para que nós possamos também alcançar o seu favor, a sua graça. Mas para isso nós devemos nos arrepender, perseverar nele. Dias ruins retornarão em nossas vidas, mas nós devemos ser fortes e corajosos. Nunca desistimos de quem nos chamou pelo nosso nome, nosso Deus Todo-Poderoso. Assim como Ele chamou a Davi pelo nome, Ele me chama pelo nome e Ele te chama também pelo nome porque Ele te conhece. Ele nos conhece, Ele é o Criador do universo, Ele é o Criador do dia, o Criador da noite e Ele trabalha todos os dias para que nós possamos ver quão maravilhoso Ele é,
quão poderoso Ele é. Então não há dúvida de que nós temos um Deus, Criador de um universo tão esplendoroso, e que nós podemos confiar nele e colocar nossas angústias, nossas aflições, as nossas ansiedades, os nossos projetos aos pés do Senhor. E em nenhum momento nós venhamos acreditar que a força está no nosso próprio braço, mas sim nas mãos daquele que formou todas as coisas. O céu e a terra proclamam o teu nome, o firmamento anuncia a obra de tuas mãos. E é isso que nós devemos fazer todos os dias, anunciar a obra das mãos do Senhor, aquele que nunca nos deixará desamparado. Deus abençoe a todos.